Meus irmãos, nós iniciamos a série de exposições na carta de Tiago na semana passada, e dentre alguns ensinos que nós temos retirado desse contexto, alguns deles eu gostaria de frisar. Primeiro, começando pelo autor da carta. Eu fiz questão de salientar aos irmãos que entre pelo menos 3 personagens do Novo Testamento que tem o nome de Tiago, esse Tiago aqui especificamente é o meio-irmão de Jesus. Esse homem que esteve com Jesus no seu ministério, mas que não converteu-se inicialmente. Acredita-se que talvez ele tenha se convertido depois que Jesus apareceu a ele já ressurreto. E o que dá para nós a entender que a conversão, como bem foi ensinado pelo presbítero Justino na escola bíblica, não resulta de uma compreensão natural, mas de uma ação do próprio Deus em nós. Porque se dependesse apenas da companhia, da presença e do ensino, esse Tiago aqui teria se convertido ao Evangelho logo quando esteve ao lado do seu irmão Jesus pregando a palavra de Deus. E o que não aconteceu senão depois que Jesus ressuscitou. Deus então transformou o coração de Tiago ao ponto que ele foi um dos principais líderes da igreja primitiva, sendo aí coluna da igreja de Jerusalém. E no capítulo 1, na primeira parte, nós aprendemos a respeito das provações. Todos nós passaremos por provações, isso é fato. A pergunta que nós devemos nos fazer não é se passaremos por algum tipo de provação, mas quando passaremos pelas provações. Porque nós enfrentaremos dificuldades, lutas e adversidades na nossa vida. E essa palavra provação, aqui no contexto da carta de Tiago, tem na sua raiz uma palavra que dá-se a ideia de algo que tem várias cores. É a palavra multicor. A ideia de Tiago, quando diz várias provações, ele está falando não apenas sobre a quantidade das provações, mas a forma como Deus vai permitir que sejamos provados durante a nossa vida. Então a nossa vida é construída com essas cores diferentes. Momentos mais escuros, cinza, preto, marrom, outros momentos mais claros. Ele vai misturando algumas cores e vai permitindo que durante esse processo que a gente passa de lágrimas, de privações, de necessidades, de solidão e angústia, ele toma esses momentos da nossa vida de uma forma didática. Ele nos ensina a confiar nele e não no nosso coração. Por isso que Tiago diz que se alguém precisa saber como enfrentar as provações, ele deve ter sabedoria. E se você não tem sabedoria, não fique constrangido. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança no rosto, dando aquela ideia de alguém que diz assim: de novo você aqui perguntando para mim ou pedindo alguma coisa. Deus não faz isso. A sabedoria ali é a capacidade de lidar de maneira paciente com as lutas e dificuldades, de forma que Deus é glorificado através da nossa vida. Então, se a provação vem de Deus, que nos dá sabedoria para enfrentá-la, Tiago diz que as provações são seguidas também de tentações. Agora, as tentações não vêm de Deus, e Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado por ninguém, diz Tiago. Mas as tentações surgem do nosso próprio coração. Então nós temos diante de nós esse cenário, um cenário de luta, de dificuldade, de provações, e nós precisamos agora, diante desse cenário, analisar o nosso coração, como é que nós enxergamos isso e como é que nós nos sentimos diante dessas realidades que são apresentadas a nós. E nós vamos enfrentá-las em conformidade com os sentimentos que temos, porque as provações afloram, lançam de dentro para fora todos os sentimentos que nós temos no coração. Algumas pessoas murmuram contra Deus, reclamam, lamentam e se afastam de Deus e da igreja. Outras pessoas pegam essas dificuldades e lutas e transformam em aprendizado para a vida e se tornam mais piedosas, amantes e apaixonadas pela palavra de Deus. Então agora, o que é que Tiago vai fazer? Tiago vai dizer o seguinte: não pensem vocês que por não alcançarem maturidade durante as provações, vocês sabem adorar a Deus ou servi-lo corretamente. Tiago vai usar expressões aqui como enganando-vos a vós mesmos ou enganando o próprio coração. Ele vai dizer que é possível que alguém esteja no contexto da igreja, no contexto da comunidade de irmãos, enganando-se a si mesmo. É possível que existam pessoas que tenham ouvido a
palavra de Deus e que acham que são salvas quando na verdade não são, ou que acreditam que são espirituais porque professam a doutrina, mas por não praticarem a palavra, essas pessoas não podem ser tidas como espirituais. E como é que nós vamos então aprender isso com Tiago? Tiago vai afirmar que existem no mínimo 3 responsabilidades que o cristão deve assumir como praticante da palavra de Deus. E a primeira delas, que eu quero compartilhar com os irmãos, está no versículo 19 ao versículo 21. Ele vai dizer que nós temos a responsabilidade de receber a palavra de Deus. Nós precisamos acolher a palavra de Deus. Nós não seremos transformados, nós não cresceremos em maturidade se nós não recebermos a palavra de Deus na nossa vida de maneira correta. E notem, quando eu digo de maneira correta, eu não estou me referindo apenas ao falso ensino ou às heresias, mas a pessoas que podem estar no contexto cristão autêntico, mas que buscam em fontes que não são confiáveis. Então, você pode fazer parte de uma igreja bíblica, mas estar alimentando ou enriquecendo o seu coração com compreensões ou com conclusões ou inferências a respeito da palavra de Deus que não são verdadeiras. Você acha que é bíblico porque você é sincero naquilo que faz, mas a sinceridade não é a verdade. Uma pessoa pode ser muito sincera no que faz, no que acredita, mas isso não significa que essa pessoa é correta ou que ela está na verdade. Então, nós vamos perceber que assim como no contexto daquela igreja, ainda hoje é possível que pessoas frequentem os cultos, sejam alunos da escola bíblica dominical, sejam estudiosos nos cultos semanais, mas não tenham crescimento ou parecem não crescer. E muitas vezes comportam-se como imaturos, como crianças. Talvez repouse aí a preocupação sobre o pastor, sobre o presbítero ou o professor, e às vezes a gente culpa os líderes pelo não crescimento de algumas pessoas. Mas ao que Tiago vai nos mostrar aqui, pode ser que essa pessoa não esteja crescendo, porque ela não está fazendo a manutenção correta do seu próprio coração. E eu quero usar uma figura aqui que é de uma casa. Imagine uma casa muito bela, muito bem construída. Você pode ter essa casa, mas necessariamente com o tempo você terá que fazer manutenção, senão ela começa a se deteriorar. Pode ser uma casa muito bem fundamentada, muito bem levantada em suas paredes, com ótimo acabamento, mas por conta do tempo é necessário que você faça a manutenção dessa casa, porque senão ela começa a ter problemas. A vida cristã tem que estar bem fundamentada, bem alicerçada, bem construída sobre a rocha, mas com o passar do tempo você tem que estar sempre fazendo a manutenção correta, investigando o próprio coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então você tem que olhar para a sua vida e perceber quais os pontos que precisam ser corrigidos e dos quais você precisa receber a orientação correta da palavra de Deus, deixando alguns conceitos, algumas ideias que estão estruturadas na sua mente para que você possa de fato estar fundamentado nas Escrituras. E como é que nós vamos fazer isso? Como deve ser então a nossa postura? Notem o que Tiago vai dizer. Primeiro, sejam prontos para ouvir. Se vocês não estiverem dispostos a ouvir a palavra de Deus, se vocês não estiverem dispostos a ouvir bons conselhos, se vocês não estiverem dispostos a ouvir aquilo que é certo, vocês não vão conseguir receber a palavra de Deus. Por isso, no verso 19, ele diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Numa sociedade apressada e impaciente como a que nós vivemos, é raro alguém dedicar-se à prática ou ter a disposição para ouvir.
As pessoas estão sempre correndo. As pessoas estão sempre apressadas. Estão sempre impacientes. Ninguém aguenta uma fila no supermercado. Nós fazemos a compra, quando olhamos para os caixas, nós procuramos o que tem a menor fila. Nós tentamos passar no caixa de 15 volumes, mesmo tendo 20, e convencer a moça do caixa que a gente não quer ficar 20 minutos, 30 minutos numa fila. Nós fazemos os pagamentos dos boletos pelo aplicativo, porque nós não queremos ir no banco, porque nós não queremos ir na casa lotérica, porque nós não temos paciência nem para esperar 2 ou 3 pessoas na nossa frente no caixa eletrônico. Nós estamos sempre apressados. Recebemos informação o tempo todo, há muitos ruídos. O tempo todo estamos ouvindo algum tipo de som, algum barulho, que às vezes o silêncio nos assusta e nos incomoda. Nós ficamos impressionados quando tem silêncio. Tem pessoas que viajam para lugares mais afastados, contato com a natureza, para pescar, para um camping, para fazer uma caminhada, um parque ecológico, porque querem silêncio, porque estão muito cansadas. As pessoas vivem na correria, e às vezes isso reflete na nossa convivência na igreja e a indisposição em ouvir a palavra de Deus. Nós sentamos no banco da igreja e a nossa mente passa por tantas preocupações que são infinitas. Nós olhamos para o pastor e até mexemos a cabeça para o pastor pensar que a gente está ouvindo, mas nós estamos pensando na conta que a gente tem que pagar, na janta que tem que esquentar, né? No momento em que a gente vai dormir, ou no programa que a gente quer assistir. Estamos o tempo todo preocupados com aquilo que nós vamos fazer durante a semana, as nossas atividades, os nossos compromissos. Ele diz assim: sejam prontos para ouvir. Estar pronto é ter uma disposição. E essa disposição aqui é uma deferência, é uma submissão ao próprio Senhor que fala conosco. Deferência é uma postura de respeito a alguém que você reconhecidamente sabe que é superior a você. É como um soldado diante de um superior, que ao receber as ordens, as instruções, ele diz: sim, Senhor. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós temos que ter essa disposição. É a mesma expressão a que Jesus se refere em Mateus capítulo 13, versículo 9, quando ele cita a parábola do semeador. Ele diz que a semente cai em solos diferentes. E então, quando ele conclui a sua parábola, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa disposição de ouvir é a mesma intenção de Jesus ao falar à multidão sobre a parábola do semeador. E é a mesma concepção que o apóstolo Paulo tem quando cita a profecia de Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito ou quem acreditou na nossa mensagem, na nossa pregação, e Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, ou pela palavra de Deus. Então, é essa disposição em ouvir a palavra que nós precisamos ter. Só há crescimento espiritual, só existe maturidade na vida daqueles que estão dispostos a ouvir a palavra. E as pessoas não têm paciência. E os pastores perceberam isso. E as grandes igrejas, os pastores pregam 15 minutos, porque as pessoas não têm paciência. As pessoas gostam da música, as pessoas gostam dos eventos, gostam do entretenimento, mas muita gente não gosta das pregações. Acham que as pregações são longas, as pregações são cansativas. Se nós olharmos a história da Reforma Protestante, aquele momento em que Deus trouxe o auge, o despertamento, o avivamento em toda a Europa, as pregações duravam de 2 a 3 horas de exposição das Escrituras, e as pessoas ouviam. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm paciência porque ficaram viciadas em vídeos de TikTok, porque ficaram viciadas no YouTube, porque ficaram viciados no áudio do WhatsApp na velocidade 2, porque ninguém quer ouvir 2 minutos, 2 minutos é muito, e coloca para falar bem rápido porque não tem paciência para ouvir. Vejam, ele continua dizendo: sejam tardios para falar. Ainda no versículo 19. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca.
Há quem diga que isso foi pelo fato de que é necessário ouvirmos mais e falarmos menos. Portanto, quem não escuta com tranquilidade nunca consegue falar corretamente e fala sem necessidade. Quem não aprende a ouvir não sabe falar. Quem não tem disposição a ouvir, quem não prende os ouvidos, geralmente solta a língua. Quem não é bom para ouvir acaba sendo péssimo para falar, porque acaba falando aquilo que não tem preparo. E é isso que Tiago vai nos ensinar. Porque tem gente, irmãos, que não para falar, não para de falar nem para respirar. Você já conversou com alguém assim? Às vezes eu brinco com alguns irmãos, né? A gente está conversando e eu falo, na hora que eu parar para respirar, você fala, porque senão não dá tempo. Em alguns a gente fala assim, não quer uma pedrinha de gelo para esfriar a língua? De tanto que a pessoa fala, e nós nos acostumamos a falar, nós não temos a paciência para ouvir. E fazemos isso o tempo todo, nós nos tornamos tagarelas. Agora somos tagarelas virtuais. Eu vejo que nas redes sociais o que mais está no auge são as discussões. As pessoas querem falar. Nós estamos vendo os debates políticos. Um candidato está falando, o outro já está esperando terminar o tempo de poder falar também. Ninguém escuta. As pessoas não nos entendem. Nós nem sempre estamos dispostos também a ouvir as pessoas. Nós não queremos falar. A igreja primitiva passou por algumas dificuldades. Primeiro porque o culto deles era bem informal, não era como o nosso. A igreja primitiva estava se adaptando. Era um momento de transição. O que a gente chama de elementos reguladores do culto não eram presentes de maneira tão clara e tão perceptível no culto. Às vezes alguém estava citando as Escrituras, até porque o cânon não estava fechado. Nós temos aqui a carta de Tiago, ele está tratando com a igreja, isso aqui ainda vai entrar no cânon, ainda vai ser considerado como a palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada, mas era comum que eles lessem um pergaminho de maneira pública e as pessoas começassem a questionar, a debater sobre os assuntos. E aquilo deixava alguns meio que envaidecidos. E esse é um grande perigo que nós corremos, de ficarmos vaidosos por conta das discussões, da exposição do conhecimento. E o Tiago está tratando com a igreja. E a gente aprende muito nesse contexto. Primeiro a gente aprende que nem sempre os elementos que regulam o culto são seguidos à regra. Se você olhar a história da igreja é assim. Você vai perceber. E nós temos, por exemplo, na própria tradição da igreja, durante muitos anos, um enrijecimento, exatamente porque a igreja não se tornava tão orgânica quanto deveria ser. Então tudo era como uma missa. Precisava seguir à risca o rito, mas não havia vida. O movimento do restauracionismo americano no século XVIII resulta do enrijecimento da igreja que veio da reforma protestante. A igreja ficou fria, dura, intelectualizada, difícil. O resultado, as pessoas não buscavam a ação de Deus e surgiu o liberalismo teológico. O intelectualismo deixou de lado os milagres, não cria mais na ressurreição de Jesus. E grandes expoentes da teologia mudaram o comportamento da igreja. Aí veio o movimento pentecostal no século XIX. De um extremo para o outro. De um lado, duro, enrijecido, extremamente formal, do outro lado, muito orgânico, espontâneo, afetivo. Isso é bom, mas com pouca devoção, porque o excesso de espontaneidade também rouba o princípio da devoção, e a gente começa a fazer as coisas na igreja para agradar as pessoas. E até hoje nós temos visto igrejas que realizam os seus cultos com a presença de cantores, cantando como se fosse um elemento do culto. Não estou dizendo que não possa ter um cantor evangélico, mas trazer uma música de uma canção como apresentar a igreja não é um elemento de culto. As músicas são congregacionais. E aonde estão registradas as nossas músicas congregacionais? No INAE,
na harpa, no aleluia, que as igrejas sempre tiveram. Poucas igrejas hoje cantam as músicas do Inário. Exatamente porque as pessoas acabam abandonando isso. E Tiago continua: não sejam apenas prontos para ouvir e tardios para falar, mas sejam tardios para se irar. Versículo 19, versículo 20 diz assim: tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A nossa moralidade endurece a nossa própria avaliação. Quando nós começamos, por conta da nossa ira, embasada nos nossos conceitos e não na palavra de Deus, e nós começamos a julgar, a avaliar e a punir as pessoas: você não deveria ser assim, isso aqui está errado, isso aquilo também está errado, certo estou eu. Nós geralmente somos duros com os outros e complacentes com nós mesmos. Geralmente esse tipo de pessoa nunca reconhece os seus erros. Por isso que Tiago diz: tomem cuidado, talvez vocês estejam sendo enganados pelo próprio coração. Qual é a base da avaliação? Eu tenho ou não uma vida entregue na oração? Porque eu não posso criticar as pessoas simplesmente porque eu acho que elas não oram, quando eu não tenho uma vida de oração. Eu tenho ou não uma vida de generosidade, porque eu não posso criticar as pessoas por não fazerem o que a Bíblia diz, quando eu também não faço. Eu tenho ou não uma vida dedicada às Escrituras, a conhecer Deus e sua vontade através da palavra, porque eu não posso criticar as pessoas por não serem dedicadas às Escrituras, quando eu também não sou. Então nós temos que tomar cuidado, tardios para se irar, e não só com relação ao outro, mas também com relação ao próprio Deus, porque o contexto aqui é um contexto de provação. E às vezes as pessoas ficam iradas com Deus e questionam Deus e reclamam com Deus e não aceitam aquilo que estão passando, e o resultado são intrigas, divisões e brigas dentro da própria igreja. Muitos irmãos estavam tendo desentendimento, exatamente porque várias pessoas estavam iradas. Gente irada é que nem granada, quando explode, voa estilhaço em todo mundo. Quantos já não arrumaram confusão porque falaram sem pensar, uma palavra impensada, uma palavra que não deveria ser dita, talvez naquele momento, uma atitude que não deveria ter cometido, algo que você não deveria ter feito? Então nós precisamos primeiro ter tranquilidade para ouvirmos, paciência para falar no tempo certo, não ficar irado. E aí ele continua: sejam imediatos para agir. Façam o que tem que ser feito no momento que deve ser feito. Porque às vezes nós sabemos que as coisas precisam ser feitas, mas nem sempre estamos dispostos a fazer. Existem aqueles que falam muito e que fazem pouco. Existem aqueles que não falam nada, mas também não faz nada. Mas tem gente que fala pouco e faz muito. Gente que está disposto a fazer. Verso 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Na mente de Tiago, se alguém professar os dogmas, professar a doutrina, a verdade, que é fundamental, mas não agir em conformidade com o que professa, o cristianismo dessa pessoa não é verdadeiro. É necessário, voltando ao início da mensagem, compreender a verdade e receber essa verdade. Isso nós só conseguiremos estando dispostos a ouvir, tendo cuidado ao falar, tendo cuidado ao se irar, agindo imediatamente, tomando decisões, porque esse é um ponto também muito importante. Há muitas pessoas que ouvem, compreendem, mas não mudam. Entendi o que o pastor falou.
concordo com o que diz as Escrituras, mas eu não mudo. Fui no culto domingo, entendi a mensagem, maravilhosa pregação, mas eu não mudo. Eu sei o que Deus quer de mim, compreendi a revelação das Escrituras, mas a minha vida não muda. Então, para Tiago está dizendo, a religião sua é uma religião vã, sem sentido, porque você não faz o que você professa compreender. Você diz que entende, porque você ouviu e recebeu, mas você não pratica, e se você não pratica, você então demonstra que a sua religião não faz o menor sentido. E na mente de Tiago há uma espécie de jardim, como se o nosso coração fosse um jardim que precisasse de cuidados. Na casa pastoral tem um jardim. Quando nós construímos o templo provisório no terreno da casa pastoral, o irmão Edson deu a sugestão para que nós, porque o pastor Milton ele tinha muitas plantas, e eu não tenho a habilidade que o pastor Milton tinha para cuidar de plantas. E aí nós fomos tirando, fez a terraplenagem do terreno, concretamos, e o Edson falou assim, nossa pastor, dá uma dó, né, só concreto, deixa aqui algumas plantas, e a gente faz um jardim, e fizemos um jardim. Fez um cercadinho, compramos aquelas pedras brancas, colocou 2 lâmpadas, iluminava, plantamos e ficou uma maravilha. Eu cuidei durante um bom tempo, enquanto o templo provisório estava lá. Depois que viemos para cá, foi ficando abandonado, algumas plantas morreram, depois eu tirei a gradinha, e aí a nossa cachorra decidiu usar como lugar para suas necessidades especiais. E a cachorrinha no jardim, e fez buraco naquele jardim, e defecava naquele jardim. E aí a gente fica com nojo, e eu ia pegar o cocô do cachorro, e pegava as pedrinhas brancas e jogava fora junto, porque eu não ia ficar separando, e as pedrinhas foram diminuindo, e o jardim foi ficando abandonado. E teve um tempo que choveu, e ficou uma imundícia. Tiago diz assim, o coração de vocês é como um jardim. Se vocês não cuidarem, vai ficar uma imundícia. Vocês vão começar a ver coisas imorais e vocês vão deixar no coração. Vocês vão começar a desejar o dinheiro. Vocês vão começar a viver atrás das ambições e ganâncias de vocês, com uma ideia falsa de que vocês são piedosos, quando na verdade vocês sabem que não são, porque vocês querem mesmo viver como os descrentes. É isso que ele está falando. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente se engana achando que a gente está fazendo certo, quando na verdade a gente não está fazendo, e a gente sabe que não está fazendo, mas finge para nós mesmos que nós estamos fazendo, com aquela ideia de que talvez um dia eu mude, talvez um dia eu seja melhor. E ele então vislumbra o coração humano como um jardim, e nós precisamos cuidar desse jardim, que não pode ser abandonado por sua conta própria. Veja o que ele diz, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. E essa expressão aqui lembra muito as ervas daninhas. Se você não cuidar, nasce mato, nascem aquelas plantinhas inconvenientes que não tem beleza nenhuma, ou as plantas vão crescendo e não tem mais aquela beleza ornamental. Você tem que fazer a poda corretamente. Estava conversando com o irmão Jonas sobre o jardim que nós temos na frente da igreja. As plantas já umas 3 ou 4 vezes pegaram fungo, eu já comprei um fungicida, já joguei, matou, voltou de novo, e aí não nascem as florzinhas. A poda eu não fiz corretamente, algumas folhas ficaram feias, porque precisa de um cuidado específico. A nossa vida espiritual também é assim. Nós precisamos cuidar, nós precisamos fazer isso rejeitando toda a imundícia. Eu falei para a Patrícia, eu lembro da época em que a igreja proibia a televisão, não sei aqui quem é dessa época. Sabe, irmãos, tem horas que eu acho que os irmãos estavam corretos. Se hoje pudesse proibir o celular, é que a gente precisa do celular. Mas eles tinham razão que eles estavam falando. A TV incentivou a destruição de muitas famílias. E a gente lutou unhas e dentes. Não, a gente quer a televisão. E conseguimos. Eu lembro das assembleias, aquele debate, aquele negócio caloroso. E aí liberaram a televisão. Mas o que não melhorou foi a espiritualidade do povo.
E a gente fica pensando a respeito dessas coisas e quanta imundícia vem para a nossa casa pela televisão, pela música, pelo celular. Quanta imundícia a gente vai acumulando na nossa vida, um acúmulo de malícia no solo do nosso coração. A gente brinca com fogo. A gente mexe com o que não deveria mexer. Nós somos curiosos. Deixa eu ver isso. Deixa eu escutar aquilo. Deixa eu acompanhar isso. E nós vamos nos envolvendo e diz assim: parem com isso. Deixem toda a malícia, toda a imundícia e o acúmulo de malícia. E então ele diz assim: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Quem é que recebe senão o anfitrião? Um grupo de comunhão, a coisa mais linda que tem é quando o anfitrião nos recebe bem. Graças a Deus, todos os nossos irmãos que têm feito o papel de anfitrião têm nos recebido bem. Semana, já que o Valdir me mandou a foto, já estava tudo pronto. Estamos esperando, pastor. Eu falei, já estamos a caminho. Um bom anfitrião. Nós temos que receber assim. Eu quero ouvir sua palavra, Senhor. Mas não. Nós ficamos incomodados. Nós reclamamos. Nós não damos a atenção devida. Imagina alguém chegando na sua casa e você não dá atenção àquela pessoa. A pessoa vai embora. Você não recebe bem, não convida para entrar, não oferece um assento para a pessoa não participa de uma refeição, você não oferece um café, você não conversa, não fala com a pessoa fica incomodada e diz assim: tchau. Mas com relação à palavra de Deus, nós temos que receber com mansidão, não com defesa, com aspereza, com agressividade. Mas toda vez isso, de novo dizendo que eu tenho que corrigir, mas corrige então. Como um filho que diz para o pai: de novo o senhor está chamando minha atenção, e o pai diz: mas você não muda. Eu já falei para você diversas vezes, mas você não muda. Por que nós temos que fazer isso? Porque a palavra de Deus em nosso coração não nos é algo natural. É por isso que dentro da visão de jardim, ele olha para uma planta e ele diz que a palavra agora é enxertada nessa planta. Enxertar significa colocar, inserir, adaptar ali para um crescimento junto e contínuo. A palavra de Deus não é natural a nós. Nós temos que recebê-la com mansidão, abraçá-la com os braços da fé e acolher a palavra no nosso coração, para que a gente consiga alcançar o crescimento desejado. Veja, meus irmãos, em segundo lugar, nós temos a responsabilidade não só de receber, mas de praticar a palavra de Deus, versículo 22 ao versículo 25. Quantas vezes nós observamos a fraqueza alheia e nós falamos assim: fulano não é muito forte, ciclano não é muito bom espiritualmente, não faz as coisas que deveria fazer, e nós ficamos avaliando as pessoas, a vida alheia. E às vezes a gente não observa o coração, mas é porque nós nos sentimos melhores. Muitas pessoas se sentem bem com o fracasso de outras, porque isso faz com que elas se sintam melhores. Você já viu aquela pessoa que diz assim: eu não sou lá essas coisas, mas tem gente pior? Isso é a coisa mais feia que existe. Quer dizer, então eu posso ser ruim porque há pessoas piores. Eu não sou tão exemplar, mas tem gente que é muito pior do que eu. Tiago diz que nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Verso 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque nós nos enganamos a nós mesmos. Se eu ouço a palavra e não a cumpro, sou apenas um ouvinte da palavra, eu estou me enganando. Não basta apenas ouvir, não basta apenas ter um bom estudo, não basta apenas um bom sermão expositivo. Tudo isso é muito bom, é muito importante, mas nós precisamos praticar a palavra. Não adianta nada ter uma boa pregação, um bom estudo, se nós não praticarmos a palavra, porque o que prova o solo e a qualidade da plantação, na visão aqui do jardim, talvez, é a colheita e não a folhagem. E às vezes, irmãos, nós temos muitas folhas, nós temos muita aparência,
e não produzimos frutos? Quantos são até esforçados, todos os dias, religiosamente, leem versículos bíblicos, marca as páginas da Bíblia? O que não acontece é a Bíblia marcar a sua vida. Ele marca a Bíblia, diz assim: olha, minha Bíblia é toda marcada, mas a vida não é marcada. Lê as notas de rodapé, mas não lê a própria vida. Lê tudo, absorve, mas não pratica. Nós não podemos, nós temos que ouvir, mas nós temos também que praticar. E o interessante aqui é que Tiago muda de visão. Ele tira a visão do jardim e ele imagina agora um espelho. Ele vai fazer isso de maneira intuitiva. Ele quer conduzir o nosso raciocínio. Ele diz assim: olha, vocês precisam cuidar do coração, assim como um jardineiro cuida do jardim. Mas agora isso é para vocês receber a palavra. Agora, para vocês praticar a palavra, pensem no homem olhando no espelho. Imagine que vocês estão olhando no espelho. E algumas pessoas não conseguem mudar porque cometem erros. Quais erros? Primeiro, algumas pessoas olham apenas de relance. Você já fez isso no espelho? A pressa, correria, está atrasado no trabalho, olha no espelho, dá um tapa no cabelo, não sei o que, já foi embora. Um pastor fez isso, estava atrasado para um evento da igreja, rapidamente, olhando no espelho, fez a barba. Quando chegou no evento, uma irmã chegou para ele e disse assim: pastor, o senhor tirou a metade do bigode só, ele estava com a outra metade. Olhou de relance, correria. Então, pessoas que não estão dispostas, olha só o verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ou seja, ele vem para o culto, ele ouve a palavra, ele sai do culto e ele vive do mesmo jeito, essa pessoa é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Eu olho para o espelho, eu vejo o meu rosto e eu admito que ali é o meu rosto. Mas isso não significa que eu estou disposto a mudar a minha aparência. Eu tenho uma espinha que surgiu aqui no meu rosto. Se eu olhar para um espelho e não ficar incomodado com essa espinha, eu vou ignorar a espinha, mesmo que as outras pessoas, ao olharem para mim, vejam que eu tenho uma espinha grande no rosto. Mas se eu olho apenas de relance, não tenho preocupação em mudar, eu não vou tratar, porque aquele problema não vai me incomodar. Há muitas pessoas que ouvem a palavra, analisam a palavra, se enxergam na palavra. A palavra diz que eu sou um pecador. A palavra diz que eu tenho impulsos, desejos, compulsões, vontades que surgem do meu coração, que é o centro condutor da minha vida, e que se eu não submeter a minha mente cativa à palavra de Deus, eu vou viver de maneira secularizada, de uma maneira mundana, materialista, individualista, pragmática, hedonista, apenas pensando no meu próprio umbigo. Eu sou como um homem que olha no espelho, percebendo sérios problemas na minha face, mas não estou disposto a mudar, não estou disposto a cuidar. Está aí a diferença entre uma foto ou uma imagem de espelho e uma radiografia. Quantos que já não foram no médico por um problema de saúde e o médico diz assim: olha, eu suspeito da doença que você talvez tenha, mas eu só vou ter certeza quando fizer uma radiografia, uma tomografia, porque eu não consigo olhar, eu não consigo ver dentro de você. Um problema ósseo, por exemplo, uma fratura, e você vai fazer uma radiografia ou de um raio-x, e aí o médico diz assim: olha, era isso que eu suspeitava. Às vezes precisa de um olhar mais profundo, não um olhar superficial. E o olhar profundo requer muita atenção e muito cuidado, e muita disposição. Você já pegou uma radiografia, já pegou um raio-x, uma chapa? Você olha assim, você diz: eu não tenho conhecimento, mas eu acho.
Aí você leva no médico, ele coloca, tem uma caixa iluminada, ele coloca na frente, ele vai para você tem isso aqui é isso. É essa a capacidade de olhar para as Escrituras, não pegando um versículo para atender às suas necessidades, mas olhando para as Escrituras e vendo a si mesmo e dizer assim: eu preciso mudar isso. Eu encontrei aonde está o problema. Eu identifiquei aqui no raio-x. Eu olhei para essa radiografia e eu percebi que o meu problema está aqui. A palavra, ela está expondo o meu interior. Isso é maravilhoso. Aí sim existe uma transformação de vida. Por isso que são as orientações de Tiago para nós. Essas pessoas olham apenas de relance, mas tem aquelas que olham, enxergam, elas veem, mas logo se esquecem do que viram. Versículo 24: porque se contempla a si mesmo e foi-se, o que aconteceu? E logo se esqueceu de como era. Ele olhou no espelho, ele olhou, viu o seu rosto, mas quando ele saiu da frente do espelho, ele se esqueceu. Não lembra mais da sua própria fisionomia, não enxerga mais a si mesmo, ele não consegue compreender o seu próprio rosto. Uma correria absurda, uma vida doida, não consegue olhar e guardar a imagem da mente. Já teve esse problema? Nossa, eu não guardo nada, eu já me esqueci. A falta de cuidado faz isso. Quando você vai para algum lugar e você não presta atenção no caminho, e de repente você precisa voltar, você vai de carona com alguém e essa pessoa não pode te trazer, você precisa voltar e você fala: e agora? Como que eu faço para voltar? Eu já fui para algumas cidades assim, na companhia de alguém, e depois precisava voltar. Se não fosse o GPS, eu não voltar, porque eu não olhei para os lugares, não memorizei, não guardei as imagens. Às vezes a gente faz isso com relação a pessoas. Olha, conversa, mas logo se esquece. E alguém chega para você e diz assim: oi, como vai? Tudo bem? Quanto tempo? E você diz assim: meu Deus, de onde eu conheço essa pessoa? Nunca vi na minha vida. Viu sim, você só não guardou a imagem, não guardou o rosto. O pior é quando a pessoa faz isso consigo mesmo. Olhou para o seu rosto e alguém chega assim: viu? O que é isso no seu rosto? É no meu rosto? O que tem no meu rosto? Não sei, essa marca. Uma marca? Mas eu pintei o cabelo, não tinha marca nenhuma, porque já esqueceu. Às vezes você tem que parar diante do espelho e fazer uma observação mais apurada. Faça isso. Abaixe a pálpebra, olhe no globo ocular. Você pode evitar um problema de glaucoma se você observar os vasinhos dilatando no globo ocular. Abra a boca, olhe para os dentes. Tem gente que tem cárie, com todo o dente, só descobre que tem uma cárie porque o dente começou a doer. Poderia ter evitado antes, mas nunca olha. Olha para a língua. Existem testes para evitar câncer na língua, mas as pessoas não olham. Olha para a gengiva. Você tem tártaro, você está inflamado. Esse é o olhar que nós precisamos ter. Precisa levantar a cabeça, olhar os condutores nasais, né? A via nasal. Se você tem algum problema, um desvio de septo. Agora, para os homens, precisa baixar para ver se está caindo o cabelo. E fica muito triste. Eu estava num shopping um tempo atrás, olhei para um espelho, uma loja, e tinha um espelho em cima que refletia no espelho da frente. Eu olhei aquela cabeça, faltando cabelo aqui, olhei para trás, não tinha ninguém. Eu falei: mas que cabeça é essa? Aí eu olhei de novo, falei: mas que negócio estranho. Aí coloquei a mão, e para minha infelicidade, a mão no espelho também apareceu. Eu descobri que era a minha cabeça. Se você não olhar, você não percebe. Se não olhar as entradas, não percebe o envelhecimento, não percebe o desgaste, os cabelos brancos, a barba branca, os traços, as expressões, o rosto cansado. De vez em quando alguém olha para mim e diz assim: está tudo bem? Está tudo ótimo. Cara de cansado. Eu falei: meu Deus do céu. Tiago diz que nós temos que fazer isso com relação à nossa vida espiritual.
porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Há também aquelas pessoas que decidem não mudar os erros que perceberam. Então você pode olhar e enxergar os erros e decidir não arrumá-los. Aí eu percebi que eu tenho um problema, mas eu não quero corrigir. Eu percebi que eu estou com os dentes cariados, mas eu não quero tratá-los. Não vou escovar, não vou fazer higienização. Tenho preguiça, sou relaxado. Tem gente que é assim. Eu percebi que o meu cabelo precisa de um trato, precisa de um cuidado, mas eu não vou fazer. Então há pessoas que olham para a palavra como alguém que olha para o espelho, percebe, eu estou pecando nessa área, mas eu não vou mudar, eu não vou corrigir. Veja o versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, se a palavra de Deus mostra os nossos pecados, ela não faz isso para nos deixar prisioneiros. O abandono do ciclo vicioso do pecado não é prisão. Prisão é o pecado. É que é uma prisão de prazer, é uma fonte de prazer. O pecado nos aprisiona, mas nos dá prazer. Então, quando Deus nos liberta, tem-se aquela sensação quando alguém olha de fora e diz assim: fulano perdeu a liberdade. Fumava, não fuma mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Roubava, não rouba mais. Falava palavrão, não fala mais. Agora não pode mais ficar andando de qualquer jeito. Vai para a igreja. Falou, tem que cumprir. Comprou, tem que pagar. Antes era todo cheio de malandragem. Agora não, agora tem que andar na linha. E tem-se a impressão que essa pessoa agora não tem mais liberdade. Ao contrário, aí sim é que há liberdade. E nisso persevera, cria-se o hábito, a disciplina, não sendo o ouvinte esquecido. Ouvinte esquecido é aquele que se faz de surdo. Você fala e ele, mas ele não faz. Porque ele finge que está ouvindo, quando na verdade não está disposto a mudar. Mas, olha só, fazedor da boa obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Sabe? Porque muitas pessoas são infelizes no momento, infelizes a médio e longo prazo, porque planejam uma vida totalmente desequilibrada, porque não são obedientes à palavra de Deus. Existem pessoas que são infelizes, elas fingem que são felizes, fingem que está tudo bem, mas no coração são infelizes. Não encontram felicidade, porque só há felicidade na vida daquele que obedece a palavra de Deus e que faz as boas obras. Esse tal sim é bem-aventurado, é feliz no que faz. Você pode não ser uma pessoa rica, você pode não ser a pessoa mais bonita do mundo, você pode não ter a melhor família, você pode não ter o intelecto mais admirado do mundo, mas você é uma pessoa muito feliz, obrigado pelo que você faz. E você pode ter essa gratidão a Deus, porque você sabe que o que você faz obedecendo a palavra e você persevera. Então não é apenas ouvir, ler ou falar, é fazer. Nós precisamos de todas estas coisas, mas nós precisamos colocar em prática. Se não pode ter treinamento de evangelismo, mas se você não evangelizar, não adiantou nada. Faz treinamento para você ensinar. Nós temos treinamento de professor, mas se o professor não falar, agora eu vou aplicar o que eu aprendi no treinamento, não resolveu nada. Treinamento para a junta diaconal, olha, os princípios da diaconia, do serviço cristão, da organização do culto, de como prestar-se, dedicar-se ao outro. Aí o diácono faz, mas aí não vem no culto, não cumpre uma escala, não chega com horário, não adianta nada. O pastor recebe um treinamento, como preparar um sermão, como estruturar um esboço, um arcabouço teológico, como fazer investigação, como extrair do texto do bloco, epígrafe, e o pastor sai do seminário cheio de informação. Aí quando chega na casa dele, que ele vê o trabalho que dá para fazer isso, ele diz assim: eu vou pegar na internet. E vai lá na internet, ou se não tem aqueles livros, 365 sermões por ano. Não adianta nada. Nós precisamos praticar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de receber a palavra, de praticar a palavra, e terceiro e último, nós temos a responsabilidade de compartilhar a palavra.
Quem recebe a palavra, pratica, compartilha. Quem não recebe, não pratica. Quem não recebe, não pratica e não compartilha, porque não pratica. Quem não compartilha porque não pratica, e não pratica porque não recebeu. Então, é um resultando no outro. Se você quer ser uma pessoa que influencia outros pelo Evangelho, é porque você ouviu, recebeu e está praticando. Agora, se o seu testemunho é combalido, se você é fraco ou fraca de testemunho, é porque você não está recebendo e não está praticando a palavra de Deus. Porque quando nós queremos alguma coisa, nós aplicamos o nosso coração naquilo. Não é assim? Eu, particularmente, quando começo a aprender alguma coisa, tudo que a gente faz tem um pico do envolvimento. E você começa, e você dia e noite falando sobre aquilo, e você estuda a respeito daquilo, e você se aplica e se dedica, até que a sua zona de conforto precisa ser ampliada, e você encontra as dificuldades e percebe que não é tão fácil. Aí você dá aquela acalmada e diz assim: deixa para lá. E se você não cuidar, você desanima e você desiste, deixa de fazer. O casamento no início, os cônjuges são dedicados. O homem extremamente zeloso, amoroso, fala com a esposa com todo carinho. Quando ela chega do trabalho, quando ele chega também, beija, diz: eu te amo. Não deixa a toalha jogada em cima da cama, não deixa o chinelo no meio da casa, guarda a roupa certinho, coloca a roupa suja no cesto. A mulher também é um exemplo. Se preocupa com o marido, senta para conversar, como foi o seu dia, cuida da casa, vê se está todo mundo bem, como estão os filhos quando eles vêm, já no início do casamento. Mas com o passar do tempo, se acomodam, descuidam, se preocupam com tantas outras coisas e param de observar, de ouvir um ao outro e de praticar os princípios que deveriam ter. O marido para de cortejar a esposa, tem marido que não puxa a cadeira para a mulher sentar, tem marido que não abre a porta do carro para a mulher entrar, tem marido que não sabe o aniversário da esposa, tem marido que nunca diz eu te amo. Se tem vergonha ou dificuldade para falar, mas pelo menos deveria demonstrar, só reclamam. Há homens que falam muito mais de conquistas da empresa, ou às vezes do time de futebol, do que da própria esposa. São mais apaixonados. Eu já vi homens tatuarem o escudo do time no peito, nas costas, no braço. Uma paixão, um negócio sem controle. Outros que vivem em função da sua própria qualificação, capacitação no mundo dos negócios. E mulheres também. E deixam de fazer aquilo que deve ser feito. Quando você esquece os princípios, você não tem mais qualidade naquilo que faz. Por isso Tiago diz assim, versículo 26: se alguém entre vós cuida ser religioso, a ideia do religioso é a prática exterior, é a adoração a um Deus. Se alguém cuida em fazer essa prática, em ter essa religião, em ter essa devoção, e aqui não tem necessariamente uma relação com cerimônias, com o templo, com dias especiais, porque a gente pode preocupar-se com essas questões, mas não ter a devoção correta. Eu posso ser extremamente cuidadoso com relação, por exemplo, domingo, dia do Senhor. Mas isso não significa que eu tenho uma devoção a Deus no dia do Senhor. Eu posso ter uma observância muito cuidadosa com os ritos do culto. Irmãos, nós não vamos ter aqui na frente dança, nem teatro, porque isso não é um elemento de culto. Mas isso não significa que o que eu estou fazendo com o meu coração, ou de maneira sincera. Então, ele diz que nós temos que pensar a respeito disso, porque a verdadeira religião compete ao fato de que eu preciso ouvir a palavra, receber a palavra, praticar a palavra e compartilhar a palavra. Isso tem a ver com o meu serviço. A adoração a Deus é um serviço. A adoração a Deus é um serviço. E é um serviço que eu não vou prestar somente a Deus no sentido de que eu reconheço minha divindade, mas na minha relação com os meus irmãos.
Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão que eu vejo. É impossível. Meu irmão, eu te odeio, mas eu amo a Deus de todo o meu coração. Isso não existe. Meu irmão, eu quero o mal para a sua vida, mas eu sou muito dedicado a Deus, eu sou uma pessoa que ama o Senhor. Não é possível. Por isso, o seu círculo de relação revela como você compartilha a sua fé. Com quantas pessoas você se relaciona? Faça esse exercício mental. Com quantas pessoas você tem um contato durante a sua semana? Como essas pessoas chegam e saem da sua presença? Chegam bem e saem melhor? Chegam mal e saem pior? Como é que você se relaciona com as pessoas? Agora sim, depois de ouvir, depois de ter calma para falar, depois de não estar irado e agir corretamente, agora chega o momento de falar. Mas como é que a gente tem que falar? Versículo 26. A pessoa que não refreia a sua língua, se ela cuida em ser religiosa, mas ela não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Meus irmãos, talvez a fera mais difícil de domar seja essa que está atrás da porta dos dentes. Uma vez levando a Joana para a escola, ela falou algo que eu aprendi e achei interessante. Ela disse assim: papai, a língua é o único músculo do corpo que não cansa. É verdade. Poderia ser o braço, a perna, você poderia caminhar, fazer exercício o dia inteiro, os braços e trabalhar, mas cansa, a gente não aguenta. A língua não cansa. Pode mexer a língua 24 horas. Aliás, a gente mexe a língua enquanto dorme. Você sonha que está comendo aquela vida maravilhosa, né? Só que o que ele está dizendo aqui é que essa pessoa fala de maneira impensada, e isso está gerando problemas sérios naquela igreja. Havia problemas de falatórios na igreja, e a língua revelando o coração daquelas pessoas. A língua controlada revela um corpo controlado. O jeito que eu falo revela aquilo que eu sou. Converse com uma pessoa e você já logo percebe pela linguagem, pelas palavras. Não estou falando da dicção, eu estou do jeito de falar, estou falando do conteúdo da fala. Sobre o que essa pessoa fala. Nós estamos vivendo um período de política, seja de L ou seja de B. Quando a pessoa só vive a política, nossa, é muito chato, só fala de política. Não tem gente que é assim? O tempo todo. Ou quando é de um time, só fala do time. E provoca todo mundo, e arruma confusão. Ou aquela pessoa que nunca fala nada, e de repente você vai numa festa de família, num aniversário, ou numa formatura, e aquele camarada começa a beber e de repente começa a falar o que não deve. E a esposa, os filhos ficam com vergonha, dizem assim: vamos embora porque o pai já está falando demais. Não tem isso? Já começou a falar besteira. Ou a pessoa muito nervosa que no trânsito não aconteceu nada, só deu uma fechadinha, pronto. Já começa a perseguir o outro, já começa a xingar, e começa a falar um monte de coisa e arruma confusão. Outra no banco, ou chega no hospital e já arruma confusão logo no balcão de recepção. Coitado do atendente, não tem nem culpa. Diz assim: quanto tempo vai demorar? Olha, não tem previsão. Lá, mas esse hospital não presta, esse sistema de saúde, que não sei o que, já começa a xingar e xinga todo mundo. Nós temos que tomar muito cuidado com pessoas no contexto da igreja que só reclamam. A igreja não é boa. A igreja nunca foi boa. Olha fulano, olha ciclano, olha pastor. A outra igreja é melhor. Mas eu conheço um trabalho que é muito melhor. Ninguém faz nada, ninguém é bom, nada está certo. E essa pessoa não refreia sua língua, ela causa problemas na igreja. Versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações. A visão de Tiago está no contexto socioeconômico da própria igreja. Quais eram as demandas daquela igreja que poderiam não ser assistidas ou deixadas sem cuidado? Os órfãos e as viúvas.
E hoje, quais são as demandas, quais são as necessidades da igreja? Não da igreja instituição, da denominação, mas das pessoas, do corpo. Porque quando nós olhamos para o espelho e enxergamos a nós mesmos, nós passamos também a enxergar os outros e as suas necessidades. Nós passamos a perceber as pessoas. Veja Isaías capítulo 6. Primeiro, ele vê o Senhor no alto e sublime trono. Quando ele vê Deus em sua majestade, essa era a visão de João Calvino. A verdadeira piedade só surge ao reconhecimento da majestade divina. O foco do reformador era a majestade de Deus. Ele era conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Eu estou lendo um livro sobre a importância e a profundidade da oração de João Calvino. Em todo o tempo, ele diz que a essência da oração é a majestade de Deus. Quando você enxerga Deus como ele se revela nas Escrituras, você enxerga a si mesmo. A Isaías diz assim: eu sou um homem pecador, de impuros lábios. Deus toca nos lábios dele, e aí então ele enxerga a necessidade do povo. Tem muita gente que não enxerga o próximo, porque não enxerga a si mesmo, porque não enxerga o próprio Deus. Se você não compreender Deus como é revelado nas Escrituras, você não se enxerga, e você não vai enxergar as necessidades dos outros. E aí você vai viver a sua vida de maneira isolada. Quando acontecer alguma coisa com você, você vai reclamar dos outros. A igreja não me assiste, a igreja não gosta de mim. Na verdade, você sai do contexto da igreja, e na necessidade você reclama do contexto da igreja. Por isso que nós devemos nos dedicar uns aos outros. As palavras podem ser bonitas, as expressões podem ser maravilhosas, o culto pode ser uma bênção, mas nada substitui a expressão do verdadeiro amor. E aqui, irmãos, não é terceirizar, porque a gente está vivendo uma época de terceirização de compromisso. Aqui, graças a Deus, não acontece muito isso, mas eu vim de um contexto em que era comum, por exemplo, ia fazer alguma coisa, tinha pessoas que diziam assim: eu não faço, mas eu pago se precisar. Não é pagar, não é dar o dinheiro, é envolver-se. Não é simplesmente qual que é a minha parcela, como se fosse um carnê. Está aqui a igreja, está aqui o dinheiro e tchau. Não é isso, é a vida na vida, é a presença, é o sentimento, é o envolvimento, é muito mais do que o dinheiro. Senão alguém poderia dizer assim: eu dou muito dinheiro, mas eu não tenho vida na igreja, não tenho vida na comunidade. E não é necessariamente isso. Nós não podemos terceirizar aquilo que Deus requer de nós. Seria um reducionismo do princípio de colaboração. Versículo 27, eu termino. E guarda-se da corrupção do mundo. O contexto é igreja, povo de Deus. O mundo, sociedade secularizada. Vida sem direcionamento bíblico. Pessoas que cuidam de sua vida, dos seus negócios, gerenciam-se a si mesmas com seus princípios humanistas, materialistas, buscando sua própria realização. Nós não. O mundo pode se corromper, mas a igreja não pode deixar se contaminar pelo mundo. Nós temos que agir de maneira diferente. Porque se você começar a olhar para o mundo, e você começa com uma amizade com o mundo, essa amizade vai virando um amor, porque o relacionamento vai se intensificando, esse amor vira uma conformação e você aceita o mundo, e no final você será condenado com o mundo. Nós começamos assim, com a simpatia. Puxa, mas é tão legal. E aí você vai se envolvendo, e daqui a pouco você não quer mais o contexto da igreja, você só quer as coisas do mundo. E eu não estou falando aqui, irmãos, de práticas imorais. Estou falando aqui de balada, de prostituição. Eu estou falando de vida comum, mas de vida sem Deus. Tem muita gente honesta e sincera que não tem Deus, que vai trabalhar todo dia como nós fazemos, que acorda cedo para a labuta, que pega o leão pelas barbas, que enfrenta a selva de pedras, que é a grande cidade, que pega o fretado, que pega o ônibus, que anda de metrô, que enfrenta a linha de produção, que se desgasta, que tem lesão por esforço repetitivo, de gente correta, que compra, que paga, que tem palavra, que faz e faz cumprir aquilo que diz, mas a gente tem Deus.
que vive por si mesmo. E se nós não tomarmos cuidado, a gente também vive assim, sem enxergar a eternidade, sem praticar a palavra, porque parece que tudo é como os ímpios. Parece que o único sentido da nossa vida é trabalhar, pagar as contas, comprar, comer, vestir. E a gente entra nessa roda que vai nos esmagando. O resultado final é isso. As pessoas acabam sendo condenadas porque não conheceram e não receberam a palavra de Deus. E eu concluo, irmãos, dizendo duas coisas. Primeiro, ouvir a palavra todo domingo e não mudar é o mesmo que assumir uma postura de resistência à vontade de Deus. Se você vem aqui todo domingo, ouve a palavra, mas não está disposto a mudar, é como se você estivesse resistindo a Deus e o desafiando. Não praticar o que o Senhor requer de nós é assumir uma postura de flagrante desobediência. Pense como um filho ouvindo as instruções de um pai. O pai diz assim: chega, vou mudar. E você sai da presença do seu pai e você continua fazendo as mesmas coisas. Eu tenho um irmão, eu já confessei isso aqui na igreja, que é dependente químico. Hoje nós fomos visitar o meu pai e ele disse assim: olha, o seu irmão ele está só dentro de casa porque ele assaltou o supermercado, fugiu, a polícia veio aqui 2 vezes atrás dele, não encontrou, desapareceu. Agora ele apareceu e só fica aí dentro de casa. Eu já falei para ele, a polícia a qualquer momento. E o meu pai falou assim para o policial fez algumas perguntas, falou assim que ele chegar, o senhor não chama e tal. Falou assim: olha, eu já internei ele mais de 10 vezes, já fiz de tudo, ele não obedece, não tem jeito. E meu pai chegou num estado emocional tão desgastado que ele falou assim: eu não me importo mais nem o que aconteça com ele, se ele vai preso, se ele vai morrer, se ele vai ficar na rua, para vocês verem o nível que chega. Às vezes um filho provoca tanto um pai em desobediência, e às vezes a gente faz isso com relação a Deus. Deus está dizendo chega, e a gente continua fazendo o que é errado, e a gente continua insistindo no erro. Por isso a expressão de Tiago é que Deus é Pai. Foi o que ele disse lá no versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai. Portanto, meus irmãos, quem não ouve e não pratica, consequentemente não compartilha. E essa é a razão de muitos não praticarem a própria evangelização, ou seja, não vivem aquilo que professam. Nós falamos de Deus, falamos da palavra de Deus para nós mesmos, mas nós pouquíssimas vezes levamos o evangelho a quem de fato precisa. Vamos orar?